Boa noite, que bom que estamos reunidos para essa palestra online do Centro Espírita Aprendizes do Evangelho. Que possamos receber toda a paz, amor do nosso Mestre Jesus e as boas vibrações da espiritualidade amiga, trabalhadora da casa, que nos visite e nos encha com muita paz e harmonia para aproveitarmos ao máximo os ensinamentos da palestra dessa noite. Quem vai nos trazer as mensagens, os ensinamentos do Evangelho, será a Márcia, com os estudos do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Possamos absorver esses ensinamentos e trazê-los para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Agradecemos a todos que colaboraram com as doações dos alimentos para compor as cestas que foram doadas às famílias no mês passado. E avisamos que já estamos recebendo as doações da cesta de Natal, que será distribuída no mês que vem. Então, quem puder contribuir para que a gente consiga formar essas cestas, será muito bem-vinda as doações. Todas as segundas-feiras tem uma pessoa lá na casa para receber os mantimentos. Sabemos que está um pouco complicado, as coisas estão bastante caras nas prateleiras do supermercado, mas se cada um doar um pouquinho, com certeza as famílias que são atendidas pela nossa casa terão um Natal mais farto com as suas famílias, com os seus amigos. Então, contamos com a colaboração de quem puder e quem quiser contribuir mais uma vez para esse Natal ser bastante produtivo para essas famílias que a casa atende também. Então, vamos agora com a palestra da Márcia e no final retornaremos para as nossas vibrações e nossa prece. Uma ótima palestra a todos, muito obrigado. Boa noite, amigos, irmãos e família aprendizes do Evangelho. Que Jesus e os amigos espirituais nos inspirem no estudo e no aprendizado desta noite. Nós vamos fazer a exposição sobre o capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Nós vamos falar mais sobre o tópico 4, os infortúnios ocultos. Então, vamos ler o início desse tópico. Nas grandes calamidades, a caridade se emociona e observam-se impulsos generosos, no sentido de reparar os desastres. Mas, ao lado desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares, que passam despercebidos de pessoas que jazem sob um catre sem se queixarem, se lamentarem. São esses infortúnios discretos e ocultos que a verdadeira generosidade sabe ir descobrir, sem esperar que peçam assistência. Nas grandes tragédias, acontece um movimento de impulso geral, onde todos são compelidos a fazer a caridade. Muitos até fazem apenas de maneira mecânica, mais pela necessidade que foi alardeada pela mídia. E aí todos se envolvem também, a maioria se une em atos generosos. Exemplo, a pandemia, né, que nós ficamos agora severamente tocados, porque foi muito sério mesmo, né? Ela foi muito alardeada e incessantemente, né, não só pela mídia, como pelas autoridades também. Portanto, ela não só nos encarcerou a todos, como também tocou multidões, tocou a todos, de muita compaixão para com os que estavam mais afetados, né? Mas principalmente aqueles irmãos mais desprotegidos. E houve muitos movimentos de ajuda ao outro para enfrentar a calamidade. Vimos muitos exemplos de vizinhos se prontificando a fazer mercados para os outros que não podiam se expor, como os idosos, né, e as pessoas com comorbidades. Tivemos exemplos de ONGs e instituições que arrecadaram alimentos para distribuir em comunidades carentes.
Tivemos exemplos de todos os profissionais da saúde, que mesmo desgastados e exaustos, eles se entregaram ao enfrentamento da doença, socorrendo e tratando incansavelmente a todos os doentes. Também tivemos exemplos de pessoas que foram uns heróis, né, levando o alimento e o cobertor aos moradores de rua, mesmo correndo riscos ao se expor ao contágio. Enfim, diversas mais situações. Mas o mundo também tem outros grandes problemas, grandes tragédias, como furacões, vulcões, inundações e muitas outras coisas, como a de Brumadinho, onde teve pessoas e instituições de outras cidades e estados que se mobilizaram para enviar seus donativos e ajudar as pessoas que perderam suas casas e seus familiares, e que eram muitas vezes, esses familiares, o pilar, né, do sustento daquele lar. Então, sim, esses atos são sempre muito importantes, muito necessários. Claro, a comoção é geral, a maioria se emociona, e nesses momentos, o sentimento que impera, além do sentimento de solidariedade, é o sentimento do dever, né? E graças a Deus tudo passa, né? Porque Deus é justo e bom. Mas são sempre grandes provas para a humanidade, mesmo em proporções diferentes, mas grandes e muito alardeadas pela mídia. Então sabemos que estamos sujeitos a todo tipo de aflições, porque nós estamos num planeta de provas e expiações. Mas nada é por acaso, e muitas pessoas só entendem a caridade nesse momento. Para muitos é um despertar. É um início da prática da caridade, que posteriormente deve ser acrescida de disciplina. E mais adiante ainda, deve ser colocado ali muito sentimento nesta ação, que é o mais importante. Uns começam a praticar a caridade doando coisas, alimentos, roupas, a locais como o nosso centro, né? O nosso centro espírita, que recebe doações para levar às famílias carentes. Outros trabalham como voluntários em instituições e ONGs, né? Onde o importante mesmo é começar a praticar a caridade, de várias formas, né, de vários jeitos, porque você vai se acostumando, criando o hábito, e mesmo que a princípio seja mecânico, depois de algum tempo, o ato de doar por obrigação ou por desencargo de consciência, ele se transforma em um ato de amor mesmo. O sentimento brota no nosso coração. Com o tempo, a gente começa a se sentir, né, bem. Quando a gente doa, a gente sente um bem-estar e depois uma alegria por dentro, sabe? Contagiante. Mas muitos de nós preferem muitas vezes até evitar de tomar conhecimento do problema do outro, para não se envolver, né? O egoísmo ainda nos paralisa muito. Muitos preferem se poupar, então, e dão a desculpa de estar muito atarefados, cansados, que também têm muitos problemas e que têm que cuidar dos seus. Enfim, eles não podem se preocupar com os outros. Então, temos que respeitar, cada um está num estágio evolutivo diferente. Mas o que é verdade mesmo é que nós viemos aqui para realizar coisas, não ficar parado, estacionado. Viemos para nos movimentar bastante e procurar evoluir. Ok? Mas vamos assim refletir um pouquinho mais sobre esse tópico, infortúnios ocultos. Ele nos traz, né, temos aqui um enfoque nos desastres particulares e discretos que ninguém vê ou ninguém percebe,
Portanto, nós precisamos prestar mais atenção nos sofrimentos alheios que muitos ao nosso redor enfrentam na sua intimidade. Ou seja, quando a lição nos diz que no catre de muitos, ou seja, no leito pobre, miserável e humilde de muitos, com certeza estão os infortúnios ocultos. Quer dizer, ali, em muitos lares pobres, eles estão passando fome, problemas de saúde, violência, desemprego e até muitos abandono. E por não terem como fazer alarde, ou seja, não tem a mídia como recurso para pedir ajuda, o socorro é mais difícil, é mais demorado. As pessoas dificilmente olham para os que estão ao seu lado e muitos que estão em indigência têm a timidez, têm a vergonha de pedir, ou talvez os que estão por perto deles também não tenham como ajudar, ou não sabem ajudar. A lição nos chama a voltar o nosso olhar para os mais necessitados, que devemos perceber aqueles que estão com alguma aflição ao nosso redor. Quando você deseja realmente ser útil, você encontra diversas maneiras de ajudar, sem esperar que o outro venha pedir. Encontra muitas ocasiões de realizar a caridade. Pode ser um vizinho, um colega de trabalho, um amigo e até um parente que a gente conhece e que às vezes é possível notar no semblante ou no seu jeito que tem algo errado. Então, que a gente consiga olhar o outro e tentar se colocar no lugar dele. Será uma caridade oferecer ajuda. Seja material, se você não tiver, não puder, dividir algo, um pouco que seja, então procuremos ajudar moralmente, com uma palavra amiga, conversando ou apenas ouvindo. Se for o caso de doença, às vezes podemos dispor um pouquinho do nosso tempo e ajudar a cuidar. Preparar uma refeição, fazer uma arrumação ou uma limpeza do lugar, fazer uma prece, ou até mesmo só de emitir pensamentos bons para a pessoa, com certeza ela já vai se animar, nem que seja um pouquinho. Isso não denigre a imagem de ninguém. Ou seja, a caridade está em doar de nós para o bem do outro. Enfim, todos nós temos inteligência, então nós somos possuidores de alguma habilidade. Podemos encontrar uma forma de ajudar alguém, ou melhor, fazer ao próximo o que gostaríamos que fizessem por nós. Vamos ler uma história e conhecer um exemplo de caridade verdadeira, ou seja, aquela desprovida de qualquer intenção de reconhecimento e recompensa, aquela que vem do coração. Veja, quem é esta mulher de ar destrinto, de traje tão simples, embora bem cuidado, e que traz em sua companhia uma mocinha tão modestamente vestida? Entra numa casa de aspecto pobre, onde sem dúvida é conhecida, pois à entrada a saúdam respeitosamente. Então, ela é conhecida ali. Ela sempre vai lá levar a caridade, levar doações, levar ajuda. Ela sempre fica comprometida, com aqueles que estão necessitados naquele lugar, e ela se tornou ali a benfeitora. Ela vai sempre levar coisas para aliviar o sofrimento deles. E por que tão singelo traje, Como diz que ela vai em traje simples, para não insultar a miséria com o seu luxo. Ou seja, ela é rica, ela tem uma posição social, que lhe exige
muitas etiquetas, status, né? Na sua convivência, né? No mundo. Ou seja, ela tem a sua vida rotineira, mas ela é rica, então tem vários hábitos diferentes, mais ostentosos, mas ela cumpre socialmente. Mas quando ela vai ali levar a sua doação, a sua ajuda, ela tem o maior cuidado em se apresentar com simplicidade e humildade, para não constranger as pessoas pobres daquele lugar. E aí, na leitura, aonde ela vai? Ela sobe a mansarda. Mansarda é um local que fica, um lugar da casa que fica entre o telhado e o forro. E tem uma abertura no teto parecido com uma janela para passar luz, né, claridade. Mas ali, naquele lugar, antigamente, deixavam os criados, né? Então, ali, naquele lugar, jaz uma mãe de família cercada de crianças, que a sua chegada refugie a alegria naqueles rostos emagrecidos. É que ela lá vai acalmar ali todas as dores. Traz aos necessitados o que eles necessitavam. E leva também meigas e consoladoras palavras que fazem com que os seus protegidos, que não são, né, quando diz assim, profissionais de mendicância, eles não são mendigos, eles estão apenas passando por uma situação naquele momento, né, uma tragédia particular naquele momento. Então, ela leva essa palavra consoladora, meiga, para que eles aceitem o benefício sem corar, ou seja, também para não constranger, né? E continuando a história, é que o pai, né, o provedor daquele lar está no hospital. E enquanto ele lá permanece, a mãe não consegue, com o seu trabalho, prover as necessidades para a família. Ela tem os filhos, ela não tem como prover, como sustentá-los. Então, graças àquela boa senhora, aquelas crianças não mais sentirão frio, nem fome, elas irão às escolas agasalhadas, né? A pequena, né, as menorzinhas terão o leite, né, para ser amamentadas, porque tem ali a mãezinha, enquanto esta senhora a está ajudando. Então, se alguma delas, inclusive, adoecer, ela não se esquivará de dar os cuidados materiais de que eles necessitam. Ela ajudará até a cuidar dessas crianças. Ela, se algum está doente ou machucado, ela troca, ela dá o remédio, né? Se precisar de dar banho, de cuidados, de ser alimentado, ou, enfim, de alguma necessidade, né, que acontece corriqueira, ela se dispõe, ela não se esquiva de nenhum trabalho para ajudar. E, ainda mais, quando sai dali, ela vai ao hospital levar ao pai daquelas crianças, ao provedor, né, daquele lar, algum reconforto, vai tranquilizá-lo, né, sobre o que está se passando com sua família, no sentido de dar satisfação, porque àquele tempo, né, se tinha muito respeito ao papel do dono do lar, do provedor, do dono da casa, e ela tem esse cuidado, ela não é invasiva, ela não chega lá e faz o que quer, né? É como se ela estivesse ali dando satisfação que foi até o lar dele e que está ajudando, né? Que suas crianças estão sendo alimentadas, que todos estão bem. Então, ela tranquiliza e com sua modéstia, né, toma um cuidado para não constrangê-lo também, né? Diz, porque muita gente demora para sarar, né? Porque fica aflito, né? Não tem assim uma paz, né, quando está hospitalizado. E aquele senhor não, ele vai receber ali um alívio,
para ficar tranquilo que tudo estará bem até que ele se recupere. Então, ela é uma pessoa que tem muito respeito à dignidade humana. No canto da rua, né, a história diz, tem ali uma carruagem que a espera, que é um verdadeiro armazém de tudo o que se destina aos seus protegidos, que recebem sucessivamente a sua visita. Então, ali ela vai ainda, né, fazer várias outras visitas, distribuir várias outras doações, atender várias outras casas, né, necessitadas ou, né, os desprovidos dali, e costuma ir sempre àquele lugar. Retorna sempre, porque onde existe mais necessitados, ela sempre se propôs a ajudar. E não lhes pergunta, né, aquele necessitado, aquelas pessoas, qual é a crença que eles professam, né? Pois ela considera como seus irmãos e filhos de Deus todos os homens. E quando ela termina as visitas e entrega os donativos, ela diz para si mesma: comecei bem o meu dia. Então, olha o bem-estar que ela sente, né? Qual o seu nome, onde mora, ninguém sabe. Mas para aqueles infelizes, o nome não interessa. Para eles, ela é o anjo da consolação. Por que se faz acompanhar da filha? Para que ela, né, a filha, aprenda como se deve praticar a beneficência. A mocinha também quer fazer a caridade, então tem um momento que ela pede para a mãe para deixar ela entregar alguma coisa para aqueles necessitados. Mas a mãe, porém, lhe diz: que podes dar, minha filha, quando nada tem de teu? Se eu te passar alguma coisa para que dê a eles, qual será o teu mérito? Nesse caso, na realidade, seria eu quem fará a caridade. Então, que merecimento você vai ter nisso? Quando visitarmos os doentes, tu me podes ajudar a tratá-los. Dispensar cuidados é dar alguma coisa. E aprenda também a fazer coisas úteis. Ou confeccionar roupinhas para as criancinhas. Desse modo, darás alguma coisa que vem de ti. É assim que aquela mãe verdadeiramente cristã prepara a filha para a prática das virtudes que o Cristo ensinou. Certo dia até aconteceu uma situação imprevista. Uma de suas protegidas, que ela doava alguns trabalhos executados por suas próprias mãos, né? Ou seja, deve ser alguns bordados, né? Algumas toalhinhas. Então, essa mesma beneficiada bateu a sua porta para lhe vender o produto. A moça, ao vê-la, reconheceu nela a sua benfeitora. E logo ela ordenou: silêncio, não digas a ninguém. E falava assim Jesus. Nós podemos aproveitar agora, então, para citar uma passagem do Evangelho, na qual Jesus curou um leproso e pediu que ele não contasse a ninguém da cidade, que ele deveria apenas se dirigir aos sacerdotes do templo para eles inseri-lo de volta nos registros, né, onde constavam os nomes das pessoas que viviam ali. Era um costume daquele tempo. Então, portanto, o aprendizado é o de não se exibir quando fizer o bem a alguém, como Jesus exemplificou. Agora nós vamos abordar o tópico 5, né, do capítulo 13, o óbolo da viúva. Então vamos ler uma passagem. Estando Jesus sentado defronte do gasofilácio, a observar de que modo o povo lançava ali o dinheiro, viu que muitas pessoas ricas o colocavam em abundância. Nisso veio também uma pobre viúva que colocou nele somente 2 pequenas moedas. Chamando então seus discípulos, Jesus disse-lhes:
Em verdade vos digo que esta pobre viúva deu muito mais do que todos os que antes puseram suas dádivas no gasofilácio, porque todos os outros deram de sua abundância, ao passo que ela deu do que lhes falta, do que lhe faz falta, e deu tudo o que tinha para seu sustento. E essa passagem está registrada em 2 evangelhos, de São Marcos, no capítulo 12, versículo de 41 a 44, e de São Lucas, capítulo 21, versículos de 1 a 4. Então, explicando o que é o gasofilácio, o que era um local reservado nos templos ou nas sinagogas, onde eram colocados vasos ou arcas, para que os indivíduos colocassem as ofertas ali do templo, ou moedas. E era feito de um material que fazia muito barulho. Era um vaso que tinha um formato assim da boca que parecia um prato. E no centro tinha um buraco por onde passavam as moedas e dali escorriam por um tubo, caindo finalmente dentro do vaso. Portanto, era bastante barulhento. Impressionante como Jesus aproveitava todas as situações para ensinar, né? Ali observando nessa passagem, Jesus então mostrou aos seus discípulos que a viúva colocava a sua doação com sentimento puro, vindo do coração, do profundo amor e gratidão a Deus e com a certeza também do amor que ela tinha ao próximo. Pelo ato dela de doar o pouco que tinha, ou tudo, né, que era do seu sustento, então a oferta dela tinha mais valor do que as ofertas dos mais abastados, que não tiravam senão algumas ninharias de sua fortuna. A maioria deles, na verdade, iam ali, né, depositar suas moedas somente com interesse pessoal, na repercussão daquele ato, né? Eles sabiam que iam a ser valorizados pela quantidade de moedas que colocavam ali. E isso aguçava a vaidade deles. E ainda hoje, ou sempre, em todos os tempos, muitos de nós aproveitam esses momentos para se aparecer. É infelizmente, uma imperfeição do nosso egoísmo. Alguns por autopromoção, quando faz, né, quer se fazer notar numa doação de grande porte que está mostrando que está subindo na vida, está melhorando de status. Outros num processo de se justificar socialmente, ou seja, né, olha, eu fiz uma doação, né, eu já doei, já estou bem com Deus, já fiz minha obrigação, né? E tem outros que é para ter reconhecimento. Ele faz aquele estardalhaço, né, quando doa, que nem aquele barulho do gasofilácio, que significa que aquela pessoa que coloca muitas moedas é muito rico, ou é a mais importante dali, ou seja, tinha mais dinheiro, maior posição social do que os outros. Então, a pessoa que faz isso é para se vangloriar, né? Fica se enchendo mais e mais de orgulho. E no tópico 6, continuando, nós vamos ver que muita gente lamenta não poder fazer todo o bem que deseja, por falta de recursos suficientes. E se desejam possuir riquezas, dizem eles, né? É para fazer o bem aos outros, ou seja, ajudar os parentes, amigos, vizinhos, né? E muito mais ainda aos pobres. É sem dúvida louvável a intenção e pode até, em alguns, ser sincera. Contudo, será que essa intenção é mesmo completamente desinteressada em muitos? Muitos desejam até ganhar na loteria, esperando também, às vezes, ganhar uma herança, para dizer, né, que vai aproveitar
e fazer a doação aos pobres. Mas, no fundo mesmo, a intenção é fazer para si próprio, né? Proporcionar a si mesmo algum conforto a mais, usufruir um pouquinho mais do supérfluo que lhe falta. A ideia mesmo, eu acho que é dar aos pobres o resto, né? Um pouquinho só. Mas isso anula o mérito do intento, né? Do objetivo, visto que a verdadeira caridade, o homem ele pensa nos outros primeiro, antes de pensar em si. Mais errado ainda são aqueles que esperam encontrar nos espíritos alguns auxiliares, ou seja, eles querem a ajuda deles para obter vantagens, favores, né, ganhos financeiros. Certamente não conhecem, nem compreendem a sagrada finalidade do Espiritismo e ainda menos não conhecem a missão dos espíritos, a quem Deus permite que se comuniquem com os homens. Vamos ler aqui uma parte do Livro dos Médiuns, a segunda parte, nas questões 294 e 295. Por isso que ninguém pedirá impunemente, seja o que for, a assistência de um mau espírito, o qual pode fazer que o imprudente lhe pague os seus serviços, com obsessões, subjugações e desgraças infindáveis. Outra situação são os que realmente não têm condições financeiras, aqueles cuja intenção realmente é pura, é isenta de qualquer interesse pessoal, mas eles não podem mesmo. Então, não devem se preocupar da possibilidade de não poder fazer todo o bem que desejariam. Eles devem lembrar que o óbolo do pobre, que dá privando-se do necessário, pesa mais na balança de Deus do que o ouro do rico, que dá sem se privar de coisa alguma. Seria realmente uma grande satisfação se puder doar e amenizar a indigência, né, que reina muito ao nosso redor, mas não se pode, se você não tem condições, se você não tem como fazê-lo, aceite e se limite a fazer o que pode. Aliás, será que só com o dinheiro que se podem secar lágrimas? Não se deve ficar parado, né, sem nada tentar para ajudar alguém. Todo aquele que sinceramente deseja ser útil a seus irmãos, 1000 ocasiões encontrará de realizar o seu desejo. Procure-as e elas aparecerão. Se não for de um modo, será de outro. Porque ninguém há que, no pleno gozo de suas faculdades, não possa prestar um serviço qualquer. Dar consolo, diminuir um sofrimento físico ou moral. Enfim, faça um esforço útil, doe um pouco do seu tempo, um pouco do seu talento, de suas habilidades, que seja um pouquinho do tempo de repouso ou de lazer. Este é o ensinamento, que o valor material da doação não é importante quando se pratica a verdadeira caridade. Mas nós ainda somos muito envolvidos no orgulho. Nós precisamos aprender muito ainda. Por isso, os ensinamentos de Jesus são tão atuais. Nós somos todos necessitados desses ensinamentos. Quem eu tenho que agradar? A Deus ou ao mundo? Porque se nós almejamos o reconhecimento aqui, já teremos recebido a paga.
e não teremos nada a receber de Deus. E assim, eu vou encerrar a exposição de hoje dizendo uma instrução dos Espíritos. São as vozes do céu que vêm esclarecer os homens e convidá-los à prática do Evangelho. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens e mulheres da boa vontade de Deus. Boa noite, amigos. Que Jesus ilumine a todos nós. Até a próxima. Fiquem com Deus. Então, agora, vamos fechar os nossos olhos, vamos acalmando nossa mente, abrindo nosso coração. Vamos nos conectando com aquele salão de preces do Aprendizes do Evangelho, entrando em sintonia com essa imagem de Jesus, pedindo que Ele esteja conosco em nossos lares, abençoando os nossos familiares, a nós e a todos aqueles que neste momento vamos direcionando nossos pensamentos. Essas pessoas queridas que estão necessitando de saúde, de equilíbrio, de entendimento, de progresso, de prosperidade. Sabemos da força magnética do pensamento e do desejo daqueles a quem estamos agora emitindo esses bons pensamentos e esses bons fluidos. Que essas pessoas recebam nosso abraço e nosso carinho, assim como nós estamos recebendo da espiritualidade essas boas energias e esses bons fluidos para renovar as nossas forças e as nossas intenções durante esse próximo período e que possamos aproveitar ao máximo toda essa força, esse equilíbrio, essa energia. Obrigado, Deus. Obrigado, Mestre Jesus, por mais este aprendizado e por mais esta oportunidade. Que possamos desenvolver o nosso equilíbrio, que possamos desenvolver sempre essa fé no futuro, essa fé em Deus, que nos mantém firmes e fortes na caminhada desta encarnação. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como procuramos perdoar aqueles que nos ofendem. Não nos permita cair ante as tentações, e nos livre de todos os males. Teu é o reino, teu é o poder e há de ser a glória para todos sempre. Que assim seja, assim é. Muito obrigado. Muito obrigado, Senhor. Até a próxima semana. Fiquem em paz e que possamos estar juntos para a próxima semana, mais uma palestra da nossa Casa Espírita. Muito obrigado.